A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós estamos na nossa Escola de Crescimento Cristão trabalhando o nosso tema Ministério Profético. E hoje nós vamos para a lição 8 desse nosso tema. O assunto é profecias messiânicas. Então eu quero convidar você a mais uma vez pegar o seu caderno, sua caneta. Nós vamos estudar a palavra de Deus e vamos anotar e anote tudo que você quiser anotar. Pegue os textos, anote, estude conosco e se tiver alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários para que a gente possa estar tirando, ok? Aproveita, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, se ele tem sido bênção para você, ok? Vamos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer por esse momento em que nós estamos, ó Deus, juntos para meditar a palavra do Senhor. Pedimos nesse momento que o Espírito do Senhor nos traga graça, direção, revelação sobre tudo aquilo que nós vamos estudar. Senhor, que o teu nome seja glorificado, que Jesus, Senhor, seja reconhecido e entronizado através, Senhor, deste ensino nesta hora. Nós te agradecemos, bendizemos o teu nome e agradecemos pela presença viva do Senhor sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, nos instruindo em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Bem, para começar, como eu disse a vocês, nós vamos trabalhar hoje profecias messiânicas. E para começar, eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Isaías, capítulo 53, nos versículos 2 ao 10. Esse é o texto bíblico básico de hoje da nossa lição. Diz assim a palavra do Senhor: porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa formosura ou boa aparência, nem formosura olhamos para ele. Mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque foi cortado ele da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nem engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Vamos ler Isaías capítulo 9, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Muito bem, esses são os textos que nós vamos trabalhar em cima deles, né? O texto básico, o texto áureo, sendo que o texto áureo é esse, principal texto, Isaías capítulo 9, versículo 6. E nós vamos agora para os objetivos da nossa lição. Os objetivos da nossa lição: estar ciente de que o maior fator de legitimação de uma profecia messiânica é a sua confirmação por um autor do Novo Testamento. Entender que o Espírito que inspira o autor do Antigo Testamento a profetizar é o mesmo que leva o autor do Novo Testamento à correta interpretação da profecia.
Identificar as profecias messiânicas confirmadas como tais pelo Novo Testamento. Esses são os objetivos da nossa lição. Bem, é importante a gente entender que a partir de Davi, as profecias messiânicas começaram a ser anunciadas mais claramente pelos profetas. E isso a partir de Davi. Isaías, por exemplo, vai falar sobre isso. Jeremias, Oséias, Joel, Amós e Zacarias. Esses são alguns exemplos que fizeram predições sobre o Messias Salvador. Então, algumas pessoas perguntam, havia profecias a respeito da volta de Jesus no Antigo Testamento, ou profetizada pelos profetas do Antigo Testamento? Sim, haviam muitas profecias anunciando a volta ou a vinda de Jesus, o Messias, lá no Antigo Testamento. Então, vamos começar por aí. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler? A parte B diz assim, a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, nós vamos conferir se esse texto, de fato, profetizado por Isaías, de que seria uma virgem, que o filho daria à luz a virgem conceberia e daria à luz um filho e lhe chamaria Emanuel. Vamos ver se essa palavra se cumpre. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Diz assim, ela dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, lá na frente também, no verso 23, diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará e será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, versículo 22, do 21 até o 23, ele vai mostrar a profecia de Isaías, capítulo 7, no versículo 14, e o cumprimento dela em Mateus, capítulo 1, dos versículos 21 ao 23. Portanto, esse foi a primeira profecia e o cumprimento a respeito da pessoa de Jesus. Existem outras profecias? Sim. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus fala que vai afirmar a sua aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Mateus 26, 28. Vamos ver se essa profecia se cumpriu. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Essa nova aliança foi estabelecida por meio de Jesus Cristo. Ela foi profetizada por Jeremias e cumprida em Jesus. Portanto, também é uma profecia referente ao Messias. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Vamos ver se essa palavra se cumpriu? Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 15. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Então, mais uma profecia que faz referência a Jesus Cristo que está no Antigo Testamento. Outra profecia, Joel capítulo 2, versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos ver se essa palavra se cumpriu? Romanos capítulo 10, versículos 12 a 13. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe que a profecia, ela se cumpre em Jesus, porque invocar o nome do Senhor, aqui é uma referência a Jesus Cristo. É invocar a Jesus Cristo, porque Ele é o autor da nossa salvação, segundo o próprio apóstolo Paulo.
Então nós temos aqui uma profecia em Joel e o cumprimento em Romanos. Mais uma profecia no Antigo Testamento, Amós 8:9. Vamos ler? Naquele dia, diz o Senhor, Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Vamos ver se essa palavra de Amós se cumpre? O texto que nós vamos ler no Novo Testamento a respeito dessa profecia de Amós é Mateus 27, versículos 45 e 46. Assim diz a palavra do Senhor: a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Então aqui a gente tem uma profecia sobre o céu, né? Em pleno dia, a terra, o céu se escurecer. E aí nós temos o cumprimento dessa profecia em Mateus capítulo 27. E também Zacarias, no capítulo 11, versículo 12. Eu lhes disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o leito na casa do Senhor. Então aqui há uma profecia messiânica. Nós vamos ver que isso também acontece com Jesus Cristo ou em Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, versículos 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de pratas. Então esses aqui são apenas alguns exemplos que fizeram predições sobre Jesus, conforme nós falamos no início aí e lemos esses textos. Profecias messiânicas são todos aqueles textos bíblicos que apontam profeticamente para Jesus. A palavra Messias, ela é uma transliteração da palavra hebraica Mashiach, que quer dizer ungido. Então Messias é Mashiach, ungido. Nem sempre o profeta, ao escrever a profecia, ele tensionava profetizar sobre o futuro. Principalmente o futuro messiânico, né? Muitos desses textos, eles eram endereçados ao rei, né? Então não era algo que eles estavam imaginando que iria direto para o Messias, que era uma referência ao Messias. Não. Muitas vezes essa profecia dizia ao rei daquela época. Era uma profecia voltada para um cumprimento imediato, naquele tempo, naquela hora, para o rei. Então era endereçado ao rei, porque o rei ocupava, né, ou o que estava para ocupar o trono. Então o rei ocupava o trono, ou o que estava para ocupar, eles tinham uma palavra de Deus a respeito de algo. O interessante é que essa palavra que era dita ao rei, ela foi interpretada, entendida também como uma palavra messiânica, porque a palavra de Deus, como ela é atemporal, ela funciona para o tempo, ela está sendo específica para o rei, para aquele tempo, ou para o futuro rei, mas ela também está fazendo uma referência do reino eterno de Deus, do reino que virá, do rei que assumirá o reino de todas as nações da terra. Então, isso é interessante porque estes eram escritos com objetivos de elogiar o rei, de mencionar as qualidades do rei, de destacar as características nobres do rei, e por causa disso, a maioria dos textos messiânicos é objeto de discussão entre os intérpretes do Antigo Testamento. Alguns falam: não, mas essa profecia foi apenas para aquela época, não serve para hoje. E aí fica aquela discussão. Não, nós entendemos que a palavra de Deus ela é atemporal. Mas qual o critério para a gente entender isso? Bem, é simples. Quando eu abro a Bíblia e a leio, eu não a leio no sentido de observar apenas o que aconteceu no passado, porque a Bíblia seria apenas um livro histórico, porque as coisas que aqui estão escritas dizem respeito apenas ao passado, naquela época em que foi profetizado, em que foi dito. Então ela não serviria muito para mim. Agora, quando eu pego a Bíblia e começo a ler, e eu começo a trazer as verdades das Escrituras para mim hoje,
eu estou fazendo com que aquela palavra lá atrás, ela tenha um peso profético, cujo cumprimento está na minha vida, está para os meus dias. Então, por isso eu entendo que toda a palavra de Deus, ela tem um peso profético, porque a palavra de Deus é vida, é revelação de Deus para nós. Caso contrário, se a palavra de Deus dita para o profeta daquela época era para aquela época e ponto, ela não serve para os nossos dias, então a Bíblia perde o sentido de ser. Ela não tem muito significado, não tem muito propósito, a não ser que a gente tenha conhecimento do passado. Entenda na história o que aconteceu no passado e acabou. Mas não funciona assim. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela se renova, ela é palavra de Deus, ela funcionou para o passado, ela funciona para os dias de hoje e ela funcionará para o futuro, porque os céus e a terra passam, mas as palavras do Senhor jamais passarão, ok? Então, esse é o nosso entendimento das Escrituras. Quando os autores do Novo Testamento fazem uma conexão entre Jesus e a profecia contida no Antigo Testamento, esse fato é suficiente para legitimá-la como messiânica. A inspiração sobrenatural que levou o autor do Antigo Testamento a profetizar é a mesma que levou o autor do Novo Testamento à sua correta interpretação. Esse fato autentica e reveste de autoridade as profecias messiânicas. Então, ainda sobre profecias messiânicas, o que nós temos como base para a nossa fé a respeito da messianidade de Jesus? Para entender que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Primeira coisa, nós vamos ver o nascimento de um rei prometido. Houve a promessa de um rei de acordo com a palavra de Deus, para reinado eterno. Então, há mais de 300 profecias messiânicas nas Escrituras. Obviamente, não há um espaço suficiente para a gente falar sobre todas essas profecias dentro de uma lição como a de hoje. Hoje nós estamos com um tempo reduzido, nós temos uma lição que está limitada, então, para a gente fazer um estudo sobre todas as profecias de Jesus, demandaria aqui muito tempo e não é o nosso objetivo aqui. Nós estamos apenas trabalhando uma visão panorâmica, ok? Então, nós vamos ser um pouco superficiais nesse assunto. Mas nós vamos destacar as profecias ligadas, então, à primeira fase da vinda do Filho de Deus. Jesus veio de nascimento virginal. O texto de Mateus 1, 18 a 25 está intimamente ligado ao de Isaías 7,14. Alguns comentaristas dizem que o termo original utilizado pelo autor sagrado é moça e não virgem. Vamos olhar então Mateus 1, 18 a 25? Nós vamos ler esse texto, Mateus 1, 18 a 25, baseado em Isaías 7,14, que diz que a virgem conceberia, daria à luz um filho. Então, Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, observe que a palavra vai se cumprir. Algumas pessoas vão dizer que essa palavra, segundo os estudos, não significa virgem, significa moça. Mas, na verdade, essa expressão moça também não era uma expressão incomum em Israel. Eles usavam para quem era virgem.
era um adjetivo também de quem era virgem. A moça era aquela mulher que ainda não havia tido relações sexuais. Portanto, a palavra virgem ou moça, seja ela qual for interpretada aqui pelos estudiosos, eles não vão ferir o princípio bíblico e muito menos a linha de pensamento a respeito de uma virgem que concebeu e deu à luz um filho. Isso não vai ferir de forma alguma, sendo uma moça ou uma virgem. Essas palavras são apenas sinônimos para o contexto do Novo Testamento, no contexto da vinda de Jesus nos seus dias. Beleza? Então, vamos para o próximo passo. Esse fato, ele não vai alterar, então, a doutrina do nascimento virginal de Cristo. Uma vez que o termo moça era aplicado a mulheres que ainda não haviam tido contato com homens no plano de sexualidade. A profecia messiânica era muito clara. O Filho de Deus nasceria de uma virgem pura para a operação milagrosa e sobrenatural do Espírito Santo. Vamos ver Lucas 1,35? Assim diz a palavra do Senhor. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos para a segunda etapa. O segundo tópico sobre o nascimento de um rei prometido é o nome anunciado pelo anjo. Esse é o segundo tópico. No texto de Isaías 7,14, o anjo declara que o nome da criança seria Emanuel. Isso também ocorre no texto de Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23, com a diferença de que Mateus oferece-nos o significado do nome Deus conosco. Então fica evidente nesses textos que não se trata aqui apenas de mais um rei de Israel ou de alguém que seja nobre, mas de um rei que seja vindo da parte de Deus estabelecer um reino eterno ou o reino de Deus na terra. Muito bem. Como pode ser confirmado então na declaração do próprio Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Né? Então, o seu nome será maravilhoso. Um menino nos nasceu, né? E um filho se nos deu. O principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Muito bem. A Bíblia, como vocês podem observar, ela está repleta de textos sobre Jesus. Toda a profecia tem-no como tema. As Escrituras fornecem-nos a linha da ascendência do Messias. Ele havia de ser a semente da mulher, da raça de Sem, da linhagem de Abraão, por meio de Isaque e Jacó, da tribo de Judá e da família de Davi. As Escrituras registram eventos futuros relacionados à sua pessoa e ministério terreno. Do lugar do seu nascimento até a sua segunda vinda e o seu reino, tudo foi predito em termos inequívocos, do Gênesis ao Apocalipse. Outro ponto também que trata sobre a promessa do rei, né, do nascimento de um rei, o rei prometido, é o local do nascimento desse rei. Com a chegada dos magos em Jerusalém, querendo saber sobre o local do nascimento, né, do rei dos judeus, eles afirmando terem sido avistados por uma estrela que lhes apareceu no Oriente, Herodes e toda a Jerusalém, que cresceram ouvindo profecias messiânicas, ficam em polvorosa diante de tal indagação. Onde havia de nascer o Cristo? Herodes interroga aos entendidos da lei que respondem: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Vamos ler lá, Mateus capítulo 2, esse evento? Assim diz a palavra do Senhor, 4 a 6. Mateus 2, 4 a 6. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia, que apacentará o meu povo Israel. Então, os principais sacerdotes e os escribas do povo
eles citaram aqui Miqueias capítulo 5, versículo 2. Olha o que está lá em Miqueias 5:2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o menino Jesus, que também era o Rei eterno, nasceu em uma pequena aldeia, em um lugar improvável para o nascimento aí de um rei de Israel, né? Ele nasceu em Belém. Era um lugar determinado para os desígnios de Deus e também havia sido profetizado séculos antes pelo profeta Miqueias. Então nós vamos observar que aquilo que foi profetizado a respeito de Jesus no Antigo Testamento, nós vamos vendo o cumprimento no Novo Testamento. O quarto ponto é que o menino é chamado do Egito. A perseguição de Herodes fez com que os pais do menino recém-nascido viajassem mais de 120 quilômetros até o local em que passariam um tempo em suas vidas. Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Esse tempo, vivendo no Egito, ele já havia sido estabelecido nos planos de Deus. Deus já havia programado isso, né? Nos planos soberanos de Deus já havia sido programado. O profeta Oséias, séculos antes, ele havia escrito também sobre isso. Vamos dar uma olhada? Oséias capítulo 11, versículo 1 diz assim: Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Observe que a profecia fala de Israel, mas ela também aponta para o Messias, porque lá no nascimento de Jesus faz-se a referência a respeito desse texto. Portanto, esse texto não é apenas para o povo, mas também para o seu rei. Essa mensagem profética interpretada, ela tem a sua confirmação em Mateus 2,15, que é aplicada a Jesus. Bem, o quinto ponto agora, ele será chamado Nazareno. Após a morte de Herodes, José e sua família voltam do Egito. Como sempre, o anjo do Senhor orienta-os sobre o local para onde deveriam dirigir-se, a cidade de Nazaré. E novamente Mateus ratifica, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 2, 19 a 23. Esse texto nós já lemos, né? Então, já temos essa confirmação. Fatos que não estavam ligados entre si, lugares distantes, citados séculos antes por diferentes profetas, tudo ia se encaixando. É como uma colcha de retalhos, né? Você vai juntando as peças e você vai tendo ali a colcha, né? Você vai tendo o entendimento da profecia, que antes estava fragmentada pelas revelações parciais que cada profeta tinha a respeito do Messias. Provavelmente os seus pais, eles não tinham essa perspectiva profética, mas Mateus vê claramente a imagem do Messias sendo formada a partir de cada novo acontecimento e cada local que estava sendo citado. Outro ponto que nós vamos ver é sobre o Rei Manifesto. Quando os evangelhos referem-se a Jesus como Messias, em hebraico, ou Cristo no grego, ambos, que significam a palavra ungido, né, estão declarando a sua realeza, a sua eterna realeza. A promessa de um rei é o primeiro ponto. Quando Deus chama, então, Abraão, ele vai dizer: Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas. Isso está lá em Gênesis 12, versículo 3. Essa promessa se torna, então, extensiva a Isaac e a Jacó. Jacó, então,
profetiza isso sobre o seu filho Judá. Isso está em Gênesis, capítulo 49, versículo 10. Mas são as palavras de Natã para Davi que a realeza do Messias é declarada de forma inquestionável. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor: quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Observe, ele faria o templo ao nome do Senhor e o seu reino seria estabelecido para sempre. Essa é uma profecia. Evidentemente que essa profecia ela não se referia a qualquer dos filhos biológicos aqui de Davi, até porque não daria tempo, né? Embora fosse Salomão quem estivesse construído o templo, né? Mas o reinado para sempre aqui não estava dizendo a um reinado físico, não era um reinado humano em que o filho de Davi, né, ou seja, Salomão ou qualquer um outro dos seus filhos, assumisse o reinado, mas seria algo profético, seria algo que diria respeito até o fim da humanidade. Então, esse reinado não é biológico, né? Não seria um filho biológico ou imediato de Davi. Então não dá para a gente interpretar esse texto dentro de uma literalidade, ok? No Novo Testamento, por exemplo, André ele vai falar para Simão acerca de Jesus. Ele vai dizer, achamos o Messias, está lá em João capítulo 1, versículo 41. No dia seguinte, Natanael, impactado pela revelação de Jesus, ele vai declarar, tu és o rei de Israel, João capítulo 1, versículo 49. Veja que os termos Messias e Rei de Israel são intercambiados em uma mesma passagem. Deixa claro aqui, com isso, que essa ideia era comum no povo de Israel, que o Messias seria também o rei prometido de Israel. Então, o Messias não está desassociado ao rei de Israel. O Messias de Israel deve ser o rei de Israel. O rei de Israel deve ser o Messias de Israel. Jesus, todavia, não exerceu a função de rei em sua primeira vinda. Aliás, o reino que Jesus veio estabelecer, como ele próprio disse, não era desse mundo, era o reino de Deus. O que Jesus estava fazendo não era quebrar a profecia, era mostrar que o reinado que Deus procura estabelecer, ele está além do reinado humano, físico, geracional, né, carnal, humano. É o reinado de Deus sobre a terra. E quando Deus chama Israel, não chama para o governo de Israel, chama para o estabelecimento do seu reino através da nação de Israel. Então, o que Jesus veio fazer foi estabelecer o reino de Deus. Isso fica muito claro e evidente, né? Jesus, todavia, ele não vai exercer, então, uma função de rei aqui na sua primeira vinda. Ele não reinou sobre as nações, e tampouco ele acabou com as guerras, mas a sua realeza, reconhecida pelos magos, pelos discípulos e pela igreja, brevemente, pela sua volta à terra, terá que ser reconhecida também por todos os seres humanos, vivos e mortos. Então, ainda o reino de Deus não foi estabelecido. Já, mas ainda não. Já dentro dos nossos corações. Já espiritualmente, mas ainda não fisicamente. E nós estamos esperando que o mesmo Messias que estabeleceu o reinado espiritual possa estabelecer o reinado físico. Vamos ler os textos que falam sobre essas profecias? Zacarias capítulo 14, versículo 9, vai falar sobre o governo dele sobre as nações. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então, esse reinado aqui, ele será físico, real, sobre todas as nações. E também Isaías capítulo 65, versículo 25. Assim diz a palavra de Deus.
O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, 25. É uma profecia que diz respeito a uma paz, a ausência da guerra, onde todos podem conviver juntos. Ainda já está acontecendo isso? Ainda não, mas vai acontecer, porque a palavra de Deus há de se cumprir. O fato é que as profecias messiânicas que dizem respeito ao estabelecimento espiritual foram cumpridas através de Jesus Cristo. Algumas ainda não, mas o mesmo Messias que veio é o mesmo que voltará. É por isso que Jesus precisa voltar, porque ele precisa concluir a parte humana, terrena das profecias bíblicas. Obviamente, o seu governo terá que ser reconhecido por todos os seres humanos, vivos e mortos. Vamos ver isso? Isaías capítulo 45 ainda, no versículo 23 e 24. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritam contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Romanos capítulo 14, versículo 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores. Essas profecias, elas ainda se cumprirão. Quando? Quando Jesus voltar. Dentro do Rei Manifesto, o segundo ponto que eu queria detalhar com vocês é a visão conflitante sobre o rei. O reconhecimento do Messias não foi fácil para os primeiros cristãos. Jesus chega a falar dessa dificuldade. Está lá em Lucas, no capítulo 24, olha lá. Olha os versículos 25 até o 27. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus entregou-os à vontade deles. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Então Jesus chega a falar dessa dificuldade que vem do fato de as características do Messias apresentadas pelos profetas nem sempre parecerem compatíveis. Os anseios de libertação do povo romano e de ver restaurada a glória dos dias de Davi levaram os contemporâneos de Jesus a esperar um Messias vitorioso, forte e conquistador. Jeremias capítulo 30, verso 8 e 9. Olha o que diz. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias. Nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor seu Deus e também a Davi, que lhes darei como rei. Esse foi o grande conflito. Israel estava esperando que na primeira vinda Jesus viesse estabelecer fisicamente isso, seu reino de forma física e concreta. E esse foi um dos problemas. Eles não estavam esperando, por exemplo, o Cristo, servo sofredor. E aí rejeitam Jesus porque ele parcialmente cumpriu as profecias. Mas o fato é que Cristo vai cumprir integralmente toda a profecia messiânica pelo fato de já ter começado a cumprir grande parte delas. O próprio exemplo de Isaías capítulo 53. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele e como uma raiz na terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si.
Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nem nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53 integralmente se cumpriu quando Jesus veio, se fez carne e morreu na cruz pelos nossos pecados. Uma vez que isso aconteceu, certamente identificamos claramente quem é o Messias e como ele virá. O resto da profecia que ainda não se cumpriu, ou das profecias que ainda não se cumpriram, não diz respeito a um outro Messias, mas diz respeito ao mesmo Messias que cumpriu a primeira parte das profecias bíblicas. Há tanta diferença entre as duas imagens que nem os próprios profetas seriam capazes de conciliá-las. Avançando para o livro de Apocalipse, vemos Jesus ora como leão, ora como cordeiro. Ambas as imagens podiam ser vistas nas profecias. Isso é interessante porque, às vezes, a gente confunde pelo fato de duas profecias, parece que conflitantes, dizerem respeito acerca de uma mesma pessoa. Mas o fato é que essas profecias, uma hora dizendo sobre o seu reinado e outra hora falando sobre o seu sofrimento, elas estão dizendo do mesmo Messias, mas em momentos diferentes. Era necessário que na primeira vinda Jesus viesse como servo sofredor, ele viesse em carne, ele viesse como o cordeiro. A sua segunda vinda será caracterizada como o rei, que governará sobre as nações da terra, característica do leão. Então é importante a gente entender que o cordeiro e o leão dizem respeito ao mesmo Messias, embora pareça conflitante, ou contradizente o que os profetas dizem a respeito do Messias. Parece que ora eles veem o Messias como rei, ora veem o Messias como um servo sofredor. Não, ele é rei, mas ele também é servo sofredor, e ele governará sobre todas as nações da terra. Vamos falar um pouquinho sobre, então, o nosso terceiro ponto, o servo sofredor. O reino que Jesus veio estabelecer entre os homens em sua primeira vinda foi espiritual, de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, de acordo com Romanos, capítulo 14, versículo 17. Ele não era afirmado pela espada, mas pela cruz. Não pela morte de pessoas, mas pela oferta da vida por sua morte. Não pela libertação dos judeus do poder romano, mas pela libertação de todos os homens do poder do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Zacarias profetiza sobre um rei diferente, Zacarias 9, 9, e que se cumpre em Mateus 21, de 1 a 9. Vamos ler lá Zacarias 9, 9? Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa profecia, a gente vai ver que ela se cumpre em Mateus capítulo 21, versículos de 1 a 9. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a
a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta, por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles e as suas capas, e sobre elas Jesus montou. Então a gente lê, aliás, até o 9, né? E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortaram ramos de árvores espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Foi o profeta Isaías, no entanto, mais do que qualquer outro, quem ressaltou os aspectos do Messias como servo humilde e sofredor, descrevendo claramente suas qualificações ou qualidades morais e espirituais, que marcaram a sua primeira vinda e que foram tão destacadas no Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Então, o primeiro ponto do servo sofredor é que ele era um Messias misericordioso. Isaías capítulo 42, versículos 1 a 4. Vamos ler. Eis que o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade promulgará o direito, não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então o Messias não quebrará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega. Em outras palavras, ele vai demonstrar misericórdia diante do que está fraco e daquele que está se apagando. O evangelista Mateus identifica essa profecia na passagem do homem da mão mirrada, Mateus capítulo 12, versos 17 a 21, em que Jesus apresenta-se como esse Messias misericordioso. Vamos ver lá, Mateus 12, 11 a 13. Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus aqui está mostrando misericórdia, em uma situação do sábado. Outra coisa, o Messias rejeitado por Israel. Isaías 49, 1 a 9. Vamos ler lá? Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Fez menção do meu nome. Ele faz a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor e a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta, ao reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor que é fiel
e do Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei, e o farei mediador da aliança com o povo para restaurar a terra, e para repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora, eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. O Messias é um servo chamado desde o ventre para trazer Israel de volta para Deus. Mas Israel não se deixou ajuntar. Quando parecia que este servo havia fracassado em sua missão, eis que surge outro propósito ainda mais elevado. Também te hei de dar para a luz dos gentios e para serdes a minha salvação até a extremidade da terra. Então, a gente vai ver aqui dois aspectos messianos a respeito de Jesus, ou vistos na pessoa de Jesus, que estão descritos também em João 1, 9 a 12. Olha o que ele diz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então aqui nós temos a vinda do Messias, a profecia de que ele seria luz para os gentios, mas de que ele seria o Messias de Israel, reuniria o povo de Israel. Por isso, a profecia a respeito de Israel ainda não se cumpriu, mas Jesus já é a luz para as nações da terra. Então, essa profecia está se cumprindo e se cumprirá integralmente na volta de Jesus. O terceiro ponto é que o Messias enfrenta a violência. Isaías capítulo 50, versículos 6 a 9. Vamos ler? Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareceremos juntos diante do juiz, e quem é o meu adversário? Quem se aproxime de mim? Eis que o Senhor Deus me ajuda, quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, a traça os comerá. Então o Messias enfrenta, segundo a profecia, violência. Esse texto aqui de Isaías, ele vai declarar que o Messias será um bom ouvinte e um conhecedor dos planos de Deus. Ele voluntariamente entregará o seu corpo ao martírio, mais do que sofrimentos físicos. Esse texto aqui fala de humilhação e escárnio, exatamente como descreve cada um dos evangelhos. O quarto ponto é o sofrimento redentor do Messias. Isaías 53, de 1 a 12. Nós já lemos esse texto, portanto, nós entendemos do que ele está falando. De fato, é uma profecia que fala sobre a encarnação de Jesus, o sofrimento de Jesus e a sua entrega na cruz do Calvário para que nós pudéssemos experimentar a redenção. Mas aqui, essencialmente, fala do seu sofrimento, né? Especificamente dos seus momentos que antecedem a cruz e o momento da crucificação. Nós temos aqui Cristo sendo morto por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Então, dois pontos aqui vão merecer destaque nessa passagem. Os escritores do Antigo Testamento até entendiam que havia algum valor pedagógico no sofrimento. Isso está lá no Salmo 119, verso 71. Mas nunca haviam falado do seu caráter redentor. Veja as expressões. Tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Então, algo profetizado por figuras, por meio de algum animal morto, de acordo com Gênesis, por exemplo, 3:21, aqui ele é declarado e aplicado profeticamente à figura do Messias. Ao invés de apontar para um animal, para o sacrifício de um animal, apresenta-se aqui o sacrifício messiânico. Um outro fator impressionante nessa passagem é a riqueza de detalhes com que Isaías descreve a pessoa de Jesus e tudo o que ele passou. Chega mesmo a parecer um texto
histórico e não profético, tamanha a quantidade de detalhes que ele nos descreve, o que torna extremamente difícil de alguém afirmar que Cristo não era o Messias e que morreu sem um propósito. Então, tamanhos detalhes sobre o sofrimento, sobre a crucificação, lá no Antigo Testamento, e cumprido na pessoa de Jesus, no sofrimento, na morte de Jesus, revela-nos de fato a integridade da profecia apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Vamos para a nossa conclusão? Jesus é o Messias prometido na Bíblia hebraica, pois ele cumpriu de forma cabal a maior parte das chamadas profecias messiânicas. Faltam apenas algumas que serão cumpridas no dia que ele voltar, na sua vinda gloriosa. Olhando para tantas profecias no Antigo Testamento, vemos que cada livro foi uma preparação para a vinda de Jesus. Os evangelhos são a narrativa do cumprimento das profecias sobre o Messias. O livro de Atos, a propagação da mensagem dessa profecia. As epístolas, a explanação dos ensinos desse mestre. E o Apocalipse, a consumação pelo Rei Eterno. Em suma, tudo na Bíblia tem tudo a ver com Jesus. Então é isso. Toda a palavra de Deus profeticamente aponta para Jesus Cristo. Não apenas para a sua primeira vinda, mas para a sua volta, para a sua segunda vinda. Então, que o nosso coração esteja focado nessa verdade e inclinado a viver para a glória de Deus, sabendo que a palavra de Deus nos anuncia que Jesus voltará. Que Deus abençoe vocês e até a próxima lição, a lição 9, que estaremos estudando sobre o ministério profético. Até lá, em nome de Jesus.